Numa relação comercial, quem tem razão é sempre o cliente, certo? Sempre tem razão. Às vezes você compra uma coisa, chega na sua casa, não é aquilo que você estava esperando. Aí você vai lá trocar, não dá certo. E você, acha que é por aí? Depende. Acho que nem sempre. Às vezes pode ser que não, depende da situação. Às vezes, depende. Eu concordo. Tem muitos que tem, né? Mas nem todos. Qual que foi a maior dor de cabeça que vocês já passaram ao comprar um produto ou contratar algum serviço? Telefonia. Telefonia? Também. Você também? Também. Operadora de celular, principalmente conta. Qual o problema que você já teve? Internet acaba, não volta e simplesmente ninguém atende, ninguém te dá informação, ninguém te auxilia em nada. Tinha 5 telefones no meu nome, que não foi eu que contratei. Só isso. Aí você imagina. Passou muita dor de cabeça? Passamos. No ranking do Procon de Uberlândia, das empresas com mais reclamações dos consumidores, estão mesmo nos primeiros lugares as empresas de telefonia e também os bancos. Gente, nessa hora não dá vontade de correr pra internet e soltar os cachorros? Sai! Ai, calma! Falar mal da empresa, falar alguma coisa? Dá. Mesmo? Dá. E a senhora, já pensou nisso? Já? Já fez? Já, ela entregou o ouro aqui no olhar. Eu, por exemplo, do nada chegava em casa, abria a geladeira e... surpresa, tudo perdido, de novo. Não foi nenhuma, nem 2 vezes, foram pelo menos umas 4. Baita dor de cabeça, viu? A minha vontade era pegar logo o celular, falar da marca na internet, falar o que eu quisesse, o que eu tava achando, o que eu tava sentindo no momento. Mas em vez de fazer isso, eu peguei o celular e mandei uma mensagem para nossa produção. Vamos fazer uma reportagem sobre isso? Será que eu posso fazer isso na internet? Pois bem, estamos aqui fazendo. Sendo assim, eu fui me encontrar com 2 referências no assunto direito do consumidor. O superintendente do Procon em Uberlândia, Igmar Ferraz, e o advogado Alexandre Valadão. Os 2 indicam como uma boa alternativa reclamar na internet para resolver problemas com empresas, mas alertam sobre os limites e cuidados que precisam ser tomados. Então, o que a gente atenta para cada consumidor é que faça a sua reclamação. É importante que faça nas plataformas, por quê? Porque também os fornecedores estão preocupados com a sua imagem. Ora, e quando ele preocupa com a sua imagem, então ele fiscaliza o que está sendo falado sobre ele. Então, na medida em que o consumidor potencializa isso e coloca numa plataforma adequada, o fornecedor se vê obrigado a responder rapidamente para que ele possa minimizar esse impacto de imagem. Passa a ter um pouco de cautela naquilo que vai ser dito, com toda moderação é muito importante, e respeito também. A internet não é uma terra sem lei. Então, nesse caso, quando eu vou para reclamar, além de eu ter o direito de reclamar, eu tenho alguns deveres que eu tenho que me atentar. E a mesma norma, a mesma lei que prevê o direito de reclamar, ela prevê os limites dessa reclamação. O consumidor tem que se atentar para simplesmente se limitar a descrever o que aconteceu. Sem aumentar, sem mentira, sem denegrir a imagem, sem xingar, sem palavras de baixo calão, tanto a empresa quanto os seus colaboradores, o prestador de serviço, quem atendeu ele no balcão. Ele tem que ter esse mínimo de respeito. Se ele atentar a isso, ele não vai ter problema nenhum nas redes sociais. Agora, se ele transgredir e ofender e ir além, ele abre o direito para a empresa passar de ofensora a ofendida. E aí ela pode sim cobrar na justiça, como a gente tem casos julgados, uma indenização, porque esse consumidor, ao xingar, ao extrapolar, ele violou a honra objetiva da empresa, a fama, o bom nome e tudo mais. Eu tenho cuidado, mas às vezes a paciência... Pois é, e enquanto eu buscava a opinião das pessoas nas ruas, olha só, até a dona Edna eu encontrei. E se tem uma pessoa que gosta de dar opinião... É o seguinte, agora, dona Edna, eu queria a sua ilustre opinião. Certo. Você acha que realmente o cliente sempre tem razão? Ai, menino, você sabe que eu acho que não.
Vou te falar uma coisa. Outro dia eu estava numa loja e a moça ficou muito braba, mas braba mesmo, de dar barraco por uma coisa muito pequenininha, sabe? Uma besteira que podia ter resolvido no diálogo, na conversa, né? Então eu acho que não é sempre que tem razão, não. Às vezes falta o bom senso um pouquinho, né? E quando o bom senso permanece e as reclamações são feitas de forma respeitosas, o superintendente do PROCON recomenda que os comerciantes, empresários e prestadores de serviço aproveitem para aprimorar o próprio trabalho. O que os fornecedores têm que fazer é estar atento às redes de comunicação, estar atento às plataformas e agir rapidamente. Não permitir que esta informação, essa insatisfação se prolongue. Porque quando ele faz isso, ele traz o consumidor de novo para ele reconquista esse consumidor resolvendo o problema. E é obviamente que se isso chegou na rede social, é porque teve uma deficiência no atendimento. E às vezes essa deficiência é hora de ser reparada. E por falar em reparo, minha geladeira, não é que consertaram ela? Agora nem dá problemas mais, nem precisei fazer barraco. Até porque senão eu ia perder a razão, não é mesmo? O que nos leva a crer que, de fato, doutor, nem sempre o cliente tem razão. O cliente, a gente não pode usar essa expressão sempre tem razão. O cliente geralmente tem razão, mas não é sempre que ele tem razão. Se ele estiver dentro dos direitos dele, ele sempre vai ter razão. Se ele extrapolar, ele perde a razão. Então não pode exceder, tem que saber O conversar. que pode acontecer é o jogo virar, dar ruim pro próprio consumidor. Né? Ixi, Claudiné, minha filha, você abre seu olho, viu? Numa dessas, você perde até o que você não tem. Eu podia estar falando isso pra ela? Claudineia! Ouve sua mãe, querida.